Shalom, igreja. Eu estava ali, sinceramente, Deus já falou tanto que por mim eu já estou até alimentada. Foram tantos testemunhos aqui maravilhosos, né? E eu estou feliz também de ver a Lana. A Lana, escreve o que eu estou te dizendo. Você é futura pastora da Missão Apostólica Sem Fronteiras. Deus já entregou o dom para parte dessa juventude aqui. Nós estamos precisando de pastores fortes como vocês. Amém? E Deus está levantando uma nova geração de pastores, meu apóstolo. Nós estamos precisando e Deus está preparando. Amém? E vai sair desse celeiro aqui muitos pastores. Né? Eu estava ali, fiquei tão orgulhosa, eu estava falando para a Lana. Alana, eu sou tua fã de carteirinha. Porque a gente acompanha, né, o grupo das mulheres daqui, as mulheres virtuosas. Meu Deus, é cada palavra que eu digo, meu Deus, essas mulheres, essas meninas, essa juventude já está preparada para levar a palavra do Senhor. Né? É cada palavra, cada ministração, cada oração. E a gente fica assim, vendo as maravilhas de Deus, que Deus tem preparado. É isso mesmo, a nossa geração está passando, né? E Deus está preparando os novos. Amém? E já derramou o dom da palavra, a unção, já está tudo sobre vocês aí. Amém? A nossa palavra hoje é nossas decisões e suas influências em nossa vida. Amém? Está lá no livro de Gênesis. A gente quis trazer algo do que nós estamos estudando, né? E hoje é culto da família e tem algo aqui nessa passagem que é uma reflexão para nós como família. Gênesis 12, de 1 a 5, e depois nós vamos ler Gênesis 13, de 1 a 13. Amém? A palavra do Senhor nos fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Vamos lá para o capítulo 13, de 1 a 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Eu vou lá para o 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Essa passagem é muito interessante. Ela fala de decisões. Ela fala de decisões. A ordem, a bênção era para Abraão. Ele tinha que sair da sua terra, da sua parentela e ir para onde Deus está enviando ele. Mas ele leva Ló com ele. Ló
a Bíblia não é muito clara, mas o que dá a entender é que Ló era muito ligado a Abraão. Não fala a ligação mais forte que havia aí, mas ele foi com Abraão e seguiu, né? E o que nos chama a atenção aqui é no momento de uma decisão. O momento de uma decisão é muito importante para nossas vidas. Muitos de nós já tivemos que tomar grandes decisões em nossa vida. E essas decisões, o tema da ministração é nossas decisões e suas influências em nossa vida. Toda decisão que nós tomamos, ela pode impactar a nossa vida, para o bem ou para o mal. Depende muito daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Se nós estamos vivendo em espírito, nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos chegar com Deus e falar, olha, Senhor, eu tenho uma grande decisão para fazer. Eu sei que Tu tens o melhor para mim, eu sei que Tu vai me direcionar para aquilo que Tu queres. Isso é a pessoa espiritual, que vive na dependência de Deus, na direção de Deus. Mas tem a pessoa natural, que ela decide as coisas no ímpeto, na vista do que ela está vendo. Foi o que Ló fez. Aqui a Bíblia é muito clara que Abraão foi muito simpático, o chamado era de Abraão, Deus estava dando algo para Abraão, e o negócio de Deus era com Abraão. Ló veio veio ali a tiracola que não era para estar ali. E Deus prosperou Ló enquanto caminhava com Abraão. As bênçãos que estavam sobre Abraão também vieram sobre a vida de Ló. É interessante, debaixo de que cobertura nós estamos. É um outro fato muito importante para nossas vidas. Ló, ele foi muito, muito abençoado o tempo todo, porque ele estava com Abraão, um homem de fé, um homem que buscava Deus. Mais para frente a gente vai ver como é que era a vida de Abraão, totalmente diferente da vida de Ló. Então, as bênçãos que vieram sobre a vida de Abraão também, a gente costuma dizer que são bênçãos de carona. Quantas pessoas pegam umas bênçãos de carona porque estão debaixo da tua casa, debaixo da tua cobertura? São pessoas abençoadas porque elas estão ali debaixo de alguém que tem uma intimidade com Deus, debaixo de alguém que coloca Deus em primeiro lugar. Isso eu já ministrei aqui, a vida do apóstolo Tomé, eu sempre dou como exemplo. A família do apóstolo Tomé foi muito abençoada, muito, seus filhos, já falei aqui. E a esposa dele, a primeira esposa, foi muito abençoada. Quando ela faleceu, ele conheceu uma pessoa, ele escolheu uma pessoa muito humilde para casar com ele. E Deus prosperou tanto, tanto, tanto essa moça, essa segunda esposa do apóstolo Tomé. Né? Ele pegou uma pessoa humilde, mas quando ele partiu, essa pessoa tinha até mestrado, uma pessoa bem letrada, como a gente fala, um emprego maravilhoso. E antes de morrer, o apóstolo Tomé profetizou, ele dando uma volta lá no Rio de Janeiro com a sua esposa, e pôs as mãos, eu falei sobre isso, na direção, acho que foi de uma repartição federal, né? E disse, filho, você vai trabalhar aqui, Deus vai te dar uma porta aqui. Ele vai abrir uma porta. E um ano depois que o apóstolo Tomé partiu para o Senhor, ela fez o concurso, passou a estar lá hoje. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ela estava debaixo da cobertura de um grande homem de Deus. E a casa deles, com certeza, era um santuário de Deus. Essa é a diferença do homem espiritual e o homem material. Aqui Ló, aqui fala que ele olhou, os olhos viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ele olhou aquilo que ele estava vendo. Ele nem se importou porque Abraão era o líder, né? O comando que Deus deu foi para Abraão, era para ele chegar, não, Abraão, você escolhe, veja para onde é que você vai, eu vou para o outro lado. Mas Abraão disse para ele, você escolhe, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Sabe por que Abraão falou isso?
porque ele sabia daquilo que Deus já tinha entregue para ele, as promessas de Deus. E a fé dele era inabalável. Ele sabia que para onde ele fosse, o lado que ele fosse, Deus estaria com ele. Essa era a diferença. Enquanto Ló só conseguia olhar com os seus olhos naturais e cobiçosos. Ele cobiçou aquela linda campina. E muitas vezes, amados, nós somos levados a tomar decisões pela nossa vista. E é aí que a gente quebra. Aí é que a gente quebra, aí é que a gente se arrebenta, porque nós não estamos buscando a direção de Deus. Nós só estamos fazendo a nossa escolha dentro daquilo que nossos olhos estão vendo. Só que Deus vê muito mais além daquilo que nossos olhos alcançam. Amados, ele não pensou em nenhum momento que o lugar onde ele estava olhando, que era lindo e maravilhoso, o que tinha naquele lugar, o que ele ia encontrar ali. A Bíblia diz que aquele lugar tinha grandes pecadores, homens maus. Você seria capaz de levar a tua família para morar no lugar onde habita o pecado, onde é uma cidade perversa, um lugar que vai prejudicar a tua família? Você seria capaz? Não. O que a gente tem que pensar? Ló estava pensando, não, eu vou armando minhas tendas aqui, vou armando. Ele estava pensando no boi, no gado, estava pensando no campo verde para o pasto do seu rebanho. Ele não estava pensando em quem estava com ele. Ele estava pensando materialmente, ele não estava pensando, poxa, aqui eu vou construir família, como é que eu vou colocar a família para morar em Sodoma? Foi uma decisão triste, muito triste. Amém? E aí a gente começa as escolhas de Ló. Ele começa fazendo essa escolha errada. Outro passo errado, ele fez esse primeiro ato. Não vou dizer que Abraão não errou. Abraão errou, a gente leu. Abraão errou, não errou também? Errou. Qual é a diferença entre Ló e Abraão? Abraão, ele errou porque quando eles chegam nesse lugar para onde eles foram, deu muita fome, eles tiveram que descer para o Egito. E todos nós lemos, nós estamos compartilhando todo esse estudo. Quando Abraão está se aproximando da cidade, Sara era muito linda. E ele fala para ela, Sara, você é muito linda, você vai chamar atenção. Então eu queria que, para não me matar, eu quero que você diga que você é minha irmã. Foi uma meia verdade, que na realidade ela era meia irmã de Abraão. Mas quando ela chega lá na cidade, ela chama a atenção de todo mundo. Muito linda, e como ela era irmã de Abraão, Faraó logo se encantou com ela, né? E leva para lá, para o palácio. Eu acredito que no harém, que Faraó tinha muitas mulheres, ficava lá aquele harém, e cada dia ele ia escolhendo uma, né? Era assim que funcionavam as coisas. E ela estava ali. Mas o Senhor, mesmo vendo que Abraão errou ali, ele protegeu Sara, porque ele tinha um propósito na vida de Abraão. E todos nós, Deus sabe que nós somos fracos, em algum momento nós fraquejamos. Nenhum de nós é perfeito. E Deus olhou para Abraão e disse, vou ter que dar uma forcinha aqui, porque ele realmente errou. O que vai acontecer? Sara vai ter que se submeter a Faraó. Vou dar uma mãozinha. E Deus foi lá, largou-lhe as pragas, né? No palácio de Faraó, e Faraó descobre que Sara era esposa de Abraão. E o que acontece? Ele briga com Abraão porque mentiste. Isso ele já tinha dado gado, já tinha dado um monte, todo empolgado porque ia ficar com a irmã de Abraão, né? E ele empolgado deu gado, deu um monte de coisa para Abraão. Mas quando ele descobre, ele expulsa de lá Abraão, e Abraão enriqueceu mais um pouquinho. Ele sai de lá, já traz mais alguma coisa com ele e volta para o lugar onde eles estavam. Mas sabe qual foi a diferença entre Ló e Abraão? Ló, a palavra de Deus vai nos dizer que Abraão, quando retorna para lá, ele procura a Deus.
Ele vai lá no altar. Ele construiu 4 altares. Antes de ele ir para lá, ele tinha feito o primeiro altar. E quando ele volta de lá, foi expulso por Faraó, some daqui, porque senão Deus vai destruir tudo aqui. Ele vai lá, se prostra no altar que ele tinha construído, se arrepende e busca a presença de Deus. Por quê? Porque ele era um homem espiritual. Amém? Isso acontece com nós. Quando nós erramos, que nós reconhecemos, nenhum de nós é perfeito. Se nós errarmos, se nós cairmos, nós temos um Deus que pode nos perdoar. Nós temos um Deus que pode nos levantar. Nós temos um Deus que vai continuar caminhando conosco e cumprindo aquilo que Ele já estabeleceu no reino espiritual para nossas vidas. Ele não é um Deus de vingança. Ele não é um Deus que olhar para você, ele caiu. Aqueles planos que eu tinha para a vida dele já não fazem mais sentido. Não, ele vai te levantar e dos teus pecados ele não vai mais se lembrar. Ele vai cumprir. Todos nós fizemos alguma escolha errada na nossa vida. A diferença é que nós devemos voltar atrás e reconhecer diante de Deus onde nós caímos, onde nós erramos. E a diferença entre Ló e Abraão é exatamente isso. O que aconteceu? Eles estavam separados já e Ló estabeleceu a sua moradia lá em Sodoma. A gente fica imaginando, por mais que você seja um homem de Deus, por mais que você tema Deus, você acaba sendo contaminado pelo lugar onde as tendas dele entraram em Sodoma, ele se estabeleceu ali, a sua família absorveu tudo aquilo que estava ali. E pelo que dá a entender, Ló não se importou muito com a sua família. Ele não se preocupou muito com a sua família. Ele estava totalmente envolvido com aquela cidade, com tudo que acontecia em Sodoma. Ele já fazia parte daquilo. E o que acontece? Aquela cidade tinha pessoas que buscavam, ele até buscava Deus. A orgia era tão grande, que Deus resolve acabar com aquela cidade. Um dia, Deus lembra das orações que estavam sendo feitas sobre aquela cidade. E ele fala que vai destruir. E aquele grande intercessor de Ló, Abraão, começa a negociar com Deus a misericórdia. Deus, tu vai destruir, mas se tiverem 50 pessoas justas ali, tu vai destruir. Deus diz não. Aí ele começa, 40, Deus, não. Ele vai descer em 30? Não. 20, não. Deus, mas só mais essa vez, Deus. Se tiverem 10 pessoas justas lá, tu vai destruir? Ele diz não. E Deus lembra da intercessão, a palavra de Deus vai nos mostrar que Abraão orava por Ló. E Deus lembra, olha como as nossas orações são muito importantes, as nossas intercessões são importantíssimas. Abraão orava e Deus lembrou. Deus lembrou e manda um anjo para tirar, 2 anjos para tirar Ló daquela cidade com a sua família. E os anjos vão, e eles entram naquela cidade. Nós lemos isso, nós acompanhamos. Gente, a gente fica imaginando, tipo num filme, os anjos chegando naquela cidade, aqueles homens, meu Deus, eram tão maus, tão pecadores, que eles pegam e ficam desejando possuir 2 anjos. Você imagina o nível que era aquela cidade. Era terrível, eles queriam possuir os 2 anjos que ali chegaram. E Ló coloca aqueles anjos para dentro, recebe eles bem, e eles ficam lá na porta, talvez querendo derrubar aquela porta para tirar os anjos. E aqueles anjos falam para Ló, para ele sair imediatamente com a sua família daquele lugar, que aquele lugar vai ser destruído. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer que Ló ficou ali enrolando.
Fica enrolando. Gente, é um negócio impressionante. Chega, Deus te avisa, ei, vou queimar isso aqui, eu vou destruir isso aqui. Qual é o nosso procedimento? Opa, vamos, bora, marido, mulher, filho, vamos. É ou não é? Qualquer um de nós, a reação seria essa: eu vou salvar minha casa, minha família, vamos correndo, sai, que lá vem o anjo, vai avisar, porque Deus vai já jogar fogo do céu. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Ló ficou ali, enrolando, e os anjos tiveram que praticamente, eles saíram arrastando. A palavra de Deus diz que eles saíram arrastando Ló com a sua família daquele lugar. E os genros não quiseram ir, eles não levam. Quando o Ló vai avisar, os genros, eles não acreditam. Como destruir? Eles eram tão materialistas, tão mundanos, que eles não passavam pela cabeça deles que Deus fosse destruir aquele lugar. E eles não se importaram e saíram de lá. Trazendo para a nossa vida, amados, quantos livramentos Deus tem tentado nos dar, e muitas vezes nós estamos presos no pecado, naquilo lá, e ninguém quer sair. Deus está dizendo: ei, vou arrebatar minha igreja. E como é que nós estamos? Ei, chegou a hora, vamos. E o pessoal está dormindo o sono da insolência. Não leva Deus a sério. Ló não levou aqueles anjos na rapidez que eles queriam sair. Ló não levou muito a sério aquilo lá. A coisa era tão boa para ele, talvez ele ficou pensando nos negócios. A palavra de Deus vai nos dizer que quando os anjos chegaram, eles já estavam ali, Ló estava sentado à porta da cidade. Os costumes da época, quem sentava à porta da cidade eram aquelas pessoas que tinham mais estabelecimento, mais dinheiro, mais, né? É como se fosse um governador, um prefeito, alguma coisa assim. Ele tinha crescido muito e ele estava preocupado exatamente com isso. Mas o que mais nos chama a atenção é que quando o pessoal tenta tirar os anjos para possuir os anjos, o que Ló fala? Ei, eu dou minhas 2 filhas, elas são virgens. Pega minhas filhas, podem possuir. Que tipo de pai? Que tipo de pai é esse? Que não cuida da sua família. Nós temos cuidado da nossa família? Ou nós estamos interessados em outras coisas, buscamos resolver nossos problemas, nossos negócios, nosso trabalho, e a família não importa tanto? Meus filhos são meus filhos. Nós temos um amor tão grande. Estava ouvindo agora o pastor Alderi aqui dando o testemunho dele, eu estava quase chorando ali. Assim mesmo, meu pastor, a gente dá vida pelos filhos, e muitas vezes os filhos não fazem um pouquinho daquilo que a gente faz. Sabe por quê? Porque nós servimos a Deus, o nosso coração é enorme. Nosso coração é muito grande. E a gente nem sempre espera receber a troca daquilo que nós doamos. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, inclusive filhos pelos seus pais. Vocês jovens que aqui estão, têm que valorizar seus pais. Vocês têm que amar seus pais, porque são seus pais que pagam o preço de oração e jejum pela tua vida. Falo como mãe que ora de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, pelo filho. E a gente espera ser amado também, ser reconhecido pelo preço que nós pagamos pela vida dos nossos filhos. Ló talvez não tenha feito isso. Ele não se preocupou muito de dar as filhas virgens. E a virgindade naquela época era algo muito, muito, muito importante na vida de uma mulher. Ele não se importou de dar para um visitante, que a gente vai colocar assim, se fosse outro homem, ele daria, né? As 2 filhas, porque ele não tinha cuidado. Então, aquela
cultura daquela cidade de Sodoma já estava sobre a vida de Ló. Aquilo era natural. Ei, que é isso? Não, eu te dou minhas filhas, vai lá, mas deixa eles aqui. Deixa esses homens sossegados aqui em casa, vai lá. Que tipo de pai? Para você ver o tipo de homem que era Ló, materialista demais. Ele não tinha espiritualidade de Abraão. Então, essas escolhas de Ló mostram que ele não vivia em espírito, ele era carnal o tempo todo, né? Não deixa dúvida o caráter dele. Caráter sexual, perversões sexuais eram comuns na cultura cananeia e em rituais religiosos. Então, Ló reflete sua própria moral à influência de Sodoma. Ló, ele não foi resgatado por conta das virtudes dele, não. Foi a misericórdia de Deus pela intercessão de Abraão. Foi a misericórdia de Deus. Porque se Abraão não tivesse intercedido em favor dele, ele ia ser queimado com todo aquele povo, porque ele não buscava Deus. Agora é interessante Abraão. As escolhas de Abraão, ele errou, como eu falei, né? Mas as escolhas de Abraão, as decisões de Abraão, ele procurava a Deus. Ele procurava a Deus. Então, ele fazia altares, por onde ele passava, ele fazia altares. A comunhão dele com Deus era tão grande que ele fazia altares. Ele ia passando, ia tendo experiência com Deus, ia fixando os altares ali. Aquele lugar marcou ele com o encontro com Deus, e ele ia lá, Deus falava com ele, Deus se revelava, Deus confirmava tudo o que tinha já predestinado para ele. Ele manda Abraão olhar e diz, tudo isso aqui te darei. Olha até onde teus olhos alcançam. Ele olhava, tudo isso te darei. Conta a areia. Se tu puderes contar, tu vai ver a tua posteridade. E Abraão tinha uma fé inabalável. A diferença de um homem espiritual para o homem carnal é que o homem espiritual, ele busca a presença de Deus. Ele tem comunhão com Deus. E Abraão tinha essa comunhão com Deus. Nós temos feito altares para o Senhor. Nós temos buscado, principalmente na nossa casa, no meio da nossa família. Nós temos feito o culto doméstico, nós temos um cantinho para orar e interceder pelas nossas famílias. Todos nós temos família que ainda não serve a Deus, temos família que estão afastadas do Senhor e nós pagamos preço. E a nossa esperança, amados, a nossa esperança é que todos da nossa casa um dia venham se render. E o tempo urge, o tempo está indo rápido demais, né? E essa passagem nos chama muita atenção. O primeiro altar que Abraão fez foi quando ele tinha chegado a Canaã. E lá Deus apareceu a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Que coisa mais linda Deus falando com Abraão. O segundo altar foi em Betel, casa de Deus. Ali Abraão invocou o nome do Senhor, depois seguiu para Neguebe. O terceiro altar, Hebrom. Abraão tinha acabado de se separar de Ló. Nesse lugar, Deus reafirma sua aliança e promessa. E o quarto altar foi Moriá. Este foi o altar, a maior prova da vida de Abraão foi este altar, Moriá. Vocês sabem que altar foi esse? Que ele ofereceu o filho dele, Isaque. O filho da promessa. Quem de nós ofereceria o seu próprio filho? Mas ele cria no Deus que ele servia, ele tinha fé e confiança, porque ele queria tanto aquele filho, e era o filho da promessa, e ele sabia que aquilo que Deus estava requerendo dele era algo que ele poderia ir confiando de que ele ia prover algo no lugar do filho para o sacrifício. E não seria o filho sacrificado, porque o filho era o filho da promessa. É através daquela promessa que viria
toda essa geração. Amém? Isso aí chama a nossa atenção, porque é algo sobrenatural. A fé de Abraão mexe conosco, né? Então, Abraão sempre andou com Deus. E o que chama aqui a nossa atenção é a fidelidade de Deus com Abraão. Mas Abraão também tem outras coisas que ele não se deixou contaminar. Quando houve aquela guerra, olha a situação de Ló, presta atenção na situação de Ló. Houve a guerra, outra situação. Houve a guerra, ele foi levado cativo. Aí Abraão descobre que ele foi cativo. Abraão pega 300 homens, entra naquela guerra contra aqueles reis. E Deus é com Abraão, Deus vence aquilo. O que Ló faz? Ló volta para o mesmo lugar onde ele estava, ele volta para lá. E Abraão, depois da guerra, ele pega os despojos, porque Ló foi levado cativo com toda a sua família e todos os seus bens. Foi um negócio terrível na vida dele, que era para ter mexido, ter mudado o caráter dele. Mas nem isso conseguiu mudar o caráter dele. E ali Abraão, mais uma vez, mostra. Ele diz, não, eu não quero nada. Eu quero a bênção que Melquisedeque deu para ele. Ele ainda deu o dízimo para Melquisedeque. Olha que coisa linda. Ele não quis nada dos despojos. Mais uma vez ele mostra que ele é um homem de Deus, que ele não precisa de nada material, porque ele tem um Deus que cuida dele. E a promessa de Deus na vida dele é o que ele tem de mais importante, porque Deus o tempo todo sustentou ele. Não se deixou cobiçar, porque se fosse Ló, ele ia dizer, me dá, todo o despojo é meu. E o que fez Ló? Voltou lá novamente para Sodoma. A diferença entre um homem de Deus e um homem que só vê com os olhos da carne. Amém? Então, amados, as consequências das escolhas de Ló foi guerra, perda de sua riqueza. Ele perdeu tudo. Quando Deus destrói Sodoma, aí é a gota d'água. O que acontece? Deus destrói. Ele sai de lá, a mulher ainda olha para trás, vira uma estátua de sal, todos nós sabemos essa história. As filhas dele, o anjo, olha novamente, Deus, o anjo diz, olha, tu sobe, vai para o monte. Ele diz, não, vou para cá, que aqui é mais perto, uma cidade aqui mais próxima. Mais uma vez ele está tomando uma decisão da carne, pela vista. Aí o anjo, tá, vai. Eu até imagino o anjo aborrecido, tá, já que tu quer ir, vai. Ele vai para outro lugar, o anjo está dizendo, vai para lá, vai, sobe o monte. Ele, não, vou para cá, que tem uma cidadezinha, eu vou ficar por aqui. Ele vai. Amados, e a gota d'água? A coisa estava tão feia que ele vai para um lugar que ele escolhe e lá na frente, as filhas dele vão dar bebida para ele e cometem incesto com ele. Até que nível estava a família de Ló? E aí, a Bíblia vai nos dizer que desse incesto, a descendência de Ló, o parente mais próximo estava corrompido. E a corrupção dessa linhagem consanguínea tornou o nascimento de Isaac imperativo, porque Ló teve um incesto com suas filhas, e desse incesto nasceram, filhos de Ló, os moabitas e os amonitas, que posteriormente introduziram em Israel dois dos mais abomináveis falsos deuses, o moabita, um deus do sol, e os amonitas, e o amonita Moloque, que era adorado por meio de sacrifício de crianças. Olha a herança maldita do pecado.
Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, foi bênção para todas as nações. E essa é a diferença das nossas decisões. Deus fala conosco hoje para nós termos muito cuidado com as nossas decisões. E assim como Deus teve misericórdia da vida de Ló, Deus tem misericórdia de cada um de nós pelas decisões erradas que tomamos. E Ele está ali, pronto a nos perdoar para que nós venhamos a recomeçar. Deus deu uma segunda chance para Ló, quando ele foi tomado como refém, foi aprisionado. Abraão vai lá, peleja por ele. O que era para ele fazer? Opa, me arrependo. Fiz tudo errado, vou começar tudo de novo. Vou cuidar da minha família, vou para um lugar de paz, vou procurar um lugar longe de Sodoma. Sodoma não tinha saído dele. Assim como o Egito não saiu de muita gente que Deus tirou de lá, do meio do Egito. E muitos de nós ainda têm o Egito e Sodoma sobre nossas vidas. E Deus quer te falar hoje, é tempo de recomeço. Assim como Deus mandou avisar Ló da destruição de Sodoma, Deus tem nos avisado que Ele está voltando. Que Ele vem buscar o seu povo. Como é que nós estamos? Tomamos decisões erradas, sim. Mas, Senhor, hoje eu quero voltar. Hoje eu quero recomeçar. Hoje eu quero reconhecer diante de Ti que a decisão que eu tomei não é boa para mim e para a minha família. Perdoa. Deus está pronto a nos perdoar. E Ele não vai se lembrar do teu passado. O que nós precisamos é tirar Sodoma de dentro de nós. Temos que tirar o Egito de dentro de nós. Nós temos que ter Abraão como referência para nossas vidas. Isso nos chama a atenção porque são dois paradoxos. Duas situações, a espiritual e a material. Nós não devemos olhar pelo que vê os nossos olhos, mas nós temos que olhar pelo espiritual. Será que isso é bom para mim? É bom para minha família? Deus, tomar decisões. Qualquer coisa que nós fizermos na nossa vida, nós temos que pedir a direção de Deus. Nunca devemos tomar decisões da nossa carne. Pode até parecer algo bom para nós, mas nem sempre é o melhor de Deus para nossas vidas. E Deus nos dá direcionamento esta noite. Essa passagem mexeu muito comigo, porque realmente são duas situações que a gente tem que analisar, o espiritual e o material, andar pela vista. Muitas vezes, alguns homens olham para uma mulher linda, se apaixonam. Estão olhando para a aparência. A aparência acaba, a gente vai envelhecendo, vai mudando. A gente tem que olhar para dentro. O que essa pessoa tem por dentro? Será se essa pessoa é a pessoa certa para mim? Consulta Deus. Ele sabe. Só Ele sabe o que passa por dentro de cada um de nós. Nós temos que ter cuidado também com os nossos filhos, por onde eles andam, as influências que estão sobre eles. Eu lembro de uma experiência, o Lucas, meu neto, ele estudava no Batista das Américas, ali era só crente, né? A gente sempre procurou botar nossos filhos numa escola onde tivesse os princípios cristãos. E chegou um momento da vida dele, ele disse, eu não quero mais estudar lá, eu quero ir para a escola pública. Nós estranhamos, poxa, mas lá, né? Uma escola particular, mais seletiva, né? Enfim, você convive com pessoas que servem a Deus. Ele, não, eu quero ir para a escola pública mesmo. E foi para a escola pública. E ele foi trabalhar, ele foi estudar numa escola próximo de casa, Vicente Teles, se não me falha a memória. Aí a primeira semana ele voltou apavorado. Vó, o pessoal esconde teçado, esconde faca por cima dos armários.
Eu não quero mais ficar naquele lugar. Era um monte de galeroso que estudava naquela escola. E a cultura que ele tinha era uma cultura cristã, de uma escola cristã. E nós imediatamente tiramos ele daquele lugar, porque nós nos preocupávamos com a vida espiritual dele. Hoje ele está desviado porque é teimoso, mas nós sempre cuidamos dele. Muito cuidado do lugar onde você está. É um lugar bom para você? Vai te trazer crescimento ou vai te tirar da presença de Deus? As tuas companhias te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? Tudo isso tem que ser avaliado. Nem toda amizade é boa para nós. Nós temos que cultivar amizades que nos aproximam de Deus, que nos fortalecem, que nos alimentam. Aquelas amizades que só vê aqueles maus conselhos não é de Deus. Então, todo esse cuidado nós temos que ter com a nossa família. Amém? Nossos filhos. O lugar onde está tem que ser um lugar de luz. Onde nós estivermos, nós temos que levar a luz. Nós não temos que nos contaminarmos pelo meio, mas nós temos que contaminar o meio com a presença de Deus. Nós temos que influenciar pessoas para o Senhor, não sermos influenciados. Nós temos que ser influenciadores e levar a salvação do Senhor onde quer que formos. Amém? Eu não sei como é que está a tua vida. Deus trouxe essa palavra para nós. Eu orei a semana toda. Eu gosto de ser avisada com antecedência, que eu passo a semana toda consagrando. Deus, não é o que eu quero falar, é o que tu queres falar. Passei a semana toda consagrando até hoje. E Deus deu essa palavra porque Ele quer falar com a sua igreja. Amém? Então, quando nós escolhemos certo, quando nós buscamos a vontade de Deus, nós não erramos. Nós não erramos, porque Deus sempre nos direciona para algo muito melhor. E aquilo que Ele tem para nossas vidas, Ele vai realizar. Se Ele tem promessa, Ele vai cumprir na tua vida. Se algo está atrapalhando de Deus realizar essa promessa na tua vida, é hora de voltar e dizer: ei, Deus, me perdoa, eu errei, eu sei que tu tens algo na minha vida. E, Senhor, por algum momento eu me desviei da rota que tu traçou para mim. Mas, Senhor, eu estou aqui de volta. Realiza tudo aquilo que tu tens para mim. Abraão, ele saiu um pouco da rota, mas ele reconheceu e voltou. E a palavra de Deus diz que quando ele retornou lá do Egito, o primeiro lugar que ele procurou foi o altar que ele tinha erguido ali para se consertar com Deus. É tempo de conserto com Deus. Quem quer se consertar com Deus essa noite? A gente quer orar por você. Se alguém aqui saiu da rota e quer voltar, quer fazer um conserto com Deus, dê um pulinho aqui na frente para a gente orar por você. Amém? Porque Deus, Ele quer, antes do arrebatamento da igreja, Ele quer todos nós ali alinhados com Ele.